Olá, amores cinéfilos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre 5 filmes que completam 30 anos esse ano. É o momento da nostalgia, é o momento da gente relembrar diversas produções icônicas lançadas em 1996. E eu descobri, alguma dessas produções de uns tempos pra cá, e algumas eu descobri já faz mais tempo, até porque eu ainda não era nascida em 96, nasci 5 anos depois. O primeiro filme que nós vamos falar é Missão Impossível, o primeiro de uma franquia enorme que foi finalizada ano passado. O primeiro filme mostrou o agente do governo Ethan Hunt e o seu mentor Jean embarcando em uma missão secreta que tomou um rumo inesperado, quando o Jean acabou sendo morto e o Ethan virou o maior suspeito de ter feito isso. E nessa fuga, o Ethan vai recrutar seu amigo Luther e também o piloto Franz, para ajudar ele a entrar no prédio da CIA, com o objetivo de pegar um arquivo de computador confidencial que pode provar a inocência do Ethan. O filme foi estrelado pelos atores Tom Cruise, Jon Voight e Jean Reno. Foi dirigido por Brian De Palma. Ele, que é mais conhecido por dirigir filmes de terror, dessa vez aqui ele dirigiu um filme de ação, um baita filme. Vocês podem assistir essa produção clássica na Paramount+, ou na Prime Video com complemento. Ele foi sucesso de bilheteria, de crítica e tudo mais, Foi um dos maiores sucessos da carreira do Tom Cruise, sem sombra de dúvida. Um dos maiores filmes de espionagem também. Falei sobre ele na live que eu fiz há uns meses atrás. Agora, indo para uma vibe mais romântica, vamos falar do filme Romeu e Julieta. Esse clássico filme que mostrou a famosa história do casal de adolescentes que eram de famílias rivais, Capuleto e Montecchio, que tentavam viver esse amor proibido, mas como não deu tão certo assim, o final a gente já sabe. E a história dessa versão meio moderna de Romeo e Julieta se passava em Verona Beach. O filme foi estrelado por Leonardo DiCaprio, Claire Danes e Paul Rudd. Foi dirigido por Baz Luhrmann e, claro, é uma história, uma produção baseada na obra de William Shakespeare, E vocês podem assistir o filme na Netflix ou no Disney+. Bom, gente, olha, esse filme eu assisti ele pela primeira e única vez quando eu ainda tava na escola, Estava na 7ª, 8ª série, por aí. Eu lembro que a professora passou esse filme pra minha sala assistir. Eu achei legal, mas não tanto assim como todo mundo fala, Mas eu entendo por que ele fez sucesso. Ele tinha sua qualidade, sim, ele foi bem feito, da maneira que um filme como aquele deve ser. Ele tem também o nosso indicado ao Oscar, Leonardo DiCaprio. O terceiro filme da nossa lista é Sleepers, A Vingança Adormecida. Agora, indo pra uma vibe bem mais séria, E meio pesada até. O filme mostrou a história de 4 garotos que vão para um centro de detenção depois deles terem feito um trote que deu errado, E 30 anos depois, quando eles já estão fora desse centro de detenção, eles se reencontram e se reúnem para se vingar de todas as humilhações e surras que eles sofreram dentro desse centro de detenção. O filme foi estrelado pelos atores Brad Pitt, Robert De Niro, Kevin Bacon e Minnie Driver. Foi dirigido por Barry Levinson e vocês podem assistir o filme na Prime Video por aluguel. Bom, gente, esse filme ele tem fama de ser um pouco polêmico, Foi uma das produções mais polêmicas de 1996. Ele também fez bastante sucesso, A maioria das pessoas gosta muito dele. Ele tem uma história um pouco pesada, mas ele é um filme muito bem feito. Então, eu creio que por isso que ele tem seu público. E também acho que é um dos filmes mais pesados, digamos assim, da carreira do Brad Pitt. Nosso também indicado ao Oscar desse ano. Agora vamos com ele, Independence Day. Esse filme icônico e clássico, que teve até um remake lançado 20 anos depois dele, mostrou a história bem já famosa, uma invasão alienígena que acontece lá nos Estados Unidos, bem no feriado do Dia da Independência. E com isso, as Forças Armadas e a humanidade precisam se reunir para evitar que o estrago seja muito grande com essa invasão, Para evitar que os extraterrestres dominem a Terra e acabem dando todo mundo, O filme foi estrelado pelos atores Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman. Ele pode ser assistido no Disney+. Foi dirigido por Roland Emmerich. Bom, gente, é um dos poucos filmes com alienígenas que eu realmente acho bons, Um gênero que eu fujo, mas esse realmente é top demais, foi muito bem feito, Sem dúvida também um dos maiores sucessos da carreira do Will Smith. Agora vamos para o último filme, que é
Pânico, esse baita terror que é um dos maiores do seu gênero. O primeiro filme de uma franquia enorme, foi lançado 30 anos atrás e mostrou a história clássica de um grupo de adolescentes que são perseguidos por um assassino mascarado e misterioso na cidadezinha pacata de Woodsboro. E esse assassino fica testando os conhecimentos desses adolescentes sobre filmes de terror, né, querendo saber o que eles sabem antes de matá-los. E a Sidney Prescott, que é a protagonista da história, tá traumatizada com a morte da mãe dela e também é a vítima preferida desse assassino. O filme foi estrelado pelos atores Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette e foi dirigido por Wes Craven, um dos maiores diretores do cinema de terror, diga-se de passagem, né, gente? Foi um dos maiores diretores desse cinema. Vocês podem assistir o filme de graça no Mercado Play e na Paramount+. Que dizer desse filme, né, gente? Sem dúvida, um dos terrores que mais revolucionou o gênero, né? Ele foi diferenciado em comparação com os outros filmes de terror slasher que já haviam sido lançados na época, né? Porque filmes muito clichês, muito óbvios, né? Os slashers, todo mundo já sabia sempre o que ia acontecer no final. Já Pânico foi mais diferenciado, não foi aquele terror tão óbvio e nem tão clichê. O primeiro filme da franquia, pelo menos, né, gente? Então, na época, surpreendeu e revolucionou o gênero, sim. Ele foi uma baita novidade para os fãs do terror. Eu já assisti ele algumas vezes, né, gente? Eu gosto, sim, do filme. Ele não é meu preferido do gênero, mas é claro que ele merece, sim, aquela conferida e reconhecida. Pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por terem assistido, amores. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E fiquem tranquilos que logo logo eu volto para continuar mantendo vocês ainda mais informados, hein? Tchau, cinéfilos. Até a próxima.